Olá galera do terceiro ano, vamos aqui para a resolução da atividade de química sobre funções orgânicas oxigenadas, certo? Então nós temos aqui as respostas para que vocês possam ter uma melhor compreensão e possam corrigir suas atividades. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: deduza o nome dos seguintes compostos. Então a gente vai deduzir o nome dessas estruturas que estão representando os compostos orgânicos. Então na letra A, vamos lá. Primeira coisa, identificar a cadeia principal e em seguida a função orgânica que pertence a essa cadeia. Então nós temos aí a hidroxila circulada, ou seja, o OH. Hidroxila é símbolo da função álcool, né? Quando a gente tem hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono que só tem ligações simples, a gente tem a função álcool. Segundo passo, então, depois de identificar a função e a cadeia principal, é numerar a cadeia, sempre a partir da extremidade mais próxima da função. Então a gente numerou da esquerda para a direita. Então a gente tem aí, ó, 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. Agora vem o infixo, que é a ligação. Ligação, nós temos toda simples, então é AN. E agora o final do nome vai ser a função orgânica, a função álcool. A função álcool tem o final OL. Então a gente percebe que essa hidroxila está no segundo carbono e a gente identifica 2-ol. Butan, 2-ol ou 2-butanol. Também estaria certo dessa maneira. Na letra B, vamos seguir o mesmo passo. Primeiro identifica a cadeia principal. Nós temos aí então essa cadeia identificada. Já percebemos que a gente tem aí um radical metil de fora, né? CH3 é um carbono só, então a gente tem metil, que é o nome desse radical. E também circulamos aí a função orgânica, né? Nós temos esse oxigênio fazendo dupla ligação em um carbono da extremidade. E esse carbono está ligado apenas a um hidrogênio e a outro carbono. Então essa função aí é aldeído, certo? E aí a gente tem o chamado carbonila, que é esse oxigênio fazendo dupla ligação com um carbono, é chamado de carbonila. Carbonila primária, que é o caso aí, por que primária? Porque só está ligado com um carbono. Então ela é chamada de aldeído. Aldeído é a função orgânica desse composto aí, certo? Então vamos lá, seguindo os passo a passo, numerar a partir da extremidade mais próxima da função. Então a gente numerou também da esquerda para a direita porque a função orgânica está aí na extremidade, né, da esquerda. Aí beleza, vamos lá. A gente identificou que o metil está no quarto carbono, então a gente coloca 4 metil. Agora vem para a cadeia principal, né? Nós temos 5, vai ser o prefixo pente. As ligações são todas simples, an, e aldeído termina em al. Não há necessidade de dizer em que carbono, qual o número do carbono que tem a função aldeído, porque sempre vai ser no primeiro. Ela sempre tem que ser na extremidade. Por isso que não coloca, que nem a gente colocou lá no álcool, o 2-ol. Aqui não precisa colocar 1-al. Por quê? Porque o aldeído sempre vai ser no primeiro carbono mesmo. Na letra C, nós temos aqui a cadeia principal sendo identificada e nós já percebemos que tem um radical metil, novamente de fora da cadeia, e nós temos novamente uma carbonila, só que diferente da letra B, essa carbonila ela é secundária. Então, carbonila secundária, nós temos a função cetona, ok? Então, numerando a cadeia, ó, de novo da esquerda para a direita, porque fica mais próxima da função orgânica, certo? Então nós vamos ter aí o radical metil no terceiro carbono, então vai ser 3-metil. 4, então a gente vai ser but. Ligações simples, an. E aqui, cetona com 3 e 4 carbonos, não precisa numerar porque sempre vai ser no segundo. Então não preciso colocar 2-ona, apenas ona, 3-metil-butanona. Quando eu tenho mais de 4 carbonos numa cetona, 5, 6 em diante, aí sim eu numero, porque aí pode ser no segundo, pode ser no terceiro. Já aqui não. Quando é a propanona, é sempre no segundo, então por isso que eu não coloco o número. Quando é butanona, também é sempre no segundo, por isso que não precisa colocar número. Foi até uma questão da atividade anterior. Dando continuidade aqui na letra D, nós temos aqui ó, um caso onde nós temos aqui a cadeia principal, certo? Aí nós temos aqui a função orgânica circulada. Nós temos a carbonila novamente, ó, oxigênio fazendo dupla ligação com carbono, mas também tem a hidroxila ligada nesse mesmo carbono.
Então isso tudo junto é carboxila, que dá a função orgânica ácido carboxílico, ok? Ácido carboxílico é a função orgânica da letra D. Então aí a gente tem um ácido, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos prestar atenção aqui, que a gente tem, para numerar a cadeia, né? Nós temos aí 4 carbonos dentro desse colchete. Por que isso? Tá aí a setinha mostrando, né? Apontando, né? Dentro, o que tem dentro aí são 4 vezes. Então, por isso que quando a gente for numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente vai ter 6 carbonos nessa estrutura aí. Então, o nome vai ser ácido, porque é um ácido carboxílico, então sempre começa com ácido. 6 carbonos vai ser hex, as ligações são todas simples, an, e o final vai ser oico, ácido hexanoico. Vamos para a próxima aqui, letra E. Nós temos na letra E uma particularidade, gente, ó. Nós temos o anel aromático, né, ligado a essa carbonila primária. Então aí nós temos a função aldeído, tá? É aldeído, lembrando. Por que é aldeído, professor? Porque aí nós temos uma carbonila primária. Tá de novo esse oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono na extremidade. Tá vendo? E esse carbono é primário também. Então nós temos a função aldeído. E esse composto aí tem um nome particular, que é só dele, não vai seguir aquele padrão que a gente aprendeu. Então aí é o benzeno, né, no caso, aí vai ser benzaldeído, tá certo? O nome desse composto aí é benzaldeído, é um nome particular, específico para ele. Já nesse outro aqui, nós temos aqui, ó, parecido com ele, certo? Só que tem uma diferença. A função orgânica ali em cima é novamente ácido carboxílico, ok? Por que carboxílico? Porque nós temos esses dois oxigênios e o hidrogênio aí. É a carbonila mais hidroxila nesse carbono. Então nós temos o metil, vamos identificar, então é um ácido, né? O metil vai estar no 4º carbono, ok? Quando a gente numera o anel aromático aí, nós vamos ver que ele vai estar no 4º carbono. Então vai ser 4-metil e aqui vai ser benzenoico, tá certo? O ácido 4-metil benzenoico é o nome dessa estrutura da letra F. Na letra G, nós vamos ter o seguinte, ó. Cadeia principal identificada. A gente já vê que novamente vai ter um ácido carboxílico, né? Porque nós temos esse COOH, que é a representação de ácido carboxílico. A gente vê também, numerando a cadeia, são 4 carbonos na cadeia principal e fora ficaram 2 radicais metil, ok? Onde é que eles estão? No carbono 2 e no carbono 3. Então a gente vai lá, ácido, porque é um ácido carboxílico. Agora vem o nome dos radicais. Não são 2 metil, então a gente vai ter o seguinte, 2,3 dimetil, ou seja, no carbono 2 e no carbono 3 nós temos 2 metil. Então por isso que é 2,3 dimetil. E agora vem para a cadeia principal, 4 carbonos but, ligações simples an, e o final vai ser oico. Ácido 2,3 dimetil butanoico. Na letra H, bem simples, identificamos a cadeia principal e já vemos que do lado de fora nós temos esse hidroxila aí, e hidroxila é função álcool, né? Então nós temos a função álcool, vamos numerar aqui. Ó, numeramos. Lembrando, ó, na letra G, a gente numerou da direita para a esquerda. Por quê? Porque a função orgânica estava na extremidade da direita. Então a gente sempre começa a numerar a partir da extremidade mais próxima da função. Por isso que na letra G a gente numerou da direita para a esquerda, ok? Aqui, a gente, na letra H, tanto fazia eu começar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, ia dar sempre o número 3 para a hidroxila, então tanto faz, ok? Então a gente vê que a hidroxila está no 3º carbono. Então a gente tem 5 carbonos aí nessa estrutura, então vai ser pente, ligações simples an, e como é um álcool, vai terminar em ol. E em que carbono está? No 3º. Então, pentan 3-ol. Seguindo aqui a letra I, nós vamos ter aqui então agora, cadeia principal, nós percebemos que tem um oxigênio entre os carbonos. Então, essa função é específica, a função éter, né? Então, a gente vai ver quem é que está de um lado e do outro desse éter. Nós temos esse aí, ó, com 2 carbonos, né? E do outro lado nós temos o anel aromático. Então, o éter sempre a gente começa da estrutura menor, tá certo? E aí nós temos esse composto, um prefixo começando com 2 carbonos. 2 carbonos, então vai ser et. Aí depois vem oxi,
porque é do oxigênio, então etoxi. E agora o nome do hidrocarboneto desse anel aromático. Como é o nome desse anel aromático? Benzeno. Então é o etox-benzeno. Existe outra possibilidade de a gente fazer a nomenclatura de um éter, que é fazer o quê? Pode colocar o nome éter e agora o nome dos radicais, começando do menor e finalizando com o maior. Então, quem é o radical com 2 carbonos? Etil. Quem é o radical do anel aromático? Fenil. Então, esse éter etil fenílico. É um nome, como a gente chama, nome usual ou comercial, né? É um nome trivial que pode ser utilizado, mas a nomenclatura oficial é a primeira que a gente fez, tá ok? Na letra J, nós podemos ver o seguinte, ó. A carbonila, né? Que é esse oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono. E essa carbonila aí está ligada a um carbono de uma cadeia fechada, né? Cadeia fechada é a cadeia principal. Ficando de fora, então, esses 2 radicais metil. Então, agora o que é que a gente tem que fazer? Numerar para saber onde é que está esses radicais aí. Numerando sempre da extremidade mais próxima da função. Nesse caso vai ser a própria função, porque é uma cadeia fechada. Então a gente percebe que no carbono 2, no carbono 4, nós temos o radical metil. Então vai ser 2,4 dimetil. Aí a cadeia fechada, então é ciclo, né? Isso, ciclo. E aí 6 carbonos é ex ligações simples an e termina com ona. Ah, precisa colocar número? Não, cadeia fechada a gente não coloca número para determinar onde está a função, porque sempre vai começar por ela, certo? Sempre vai ser o número 1 numa cadeia fechada, então não há necessidade da gente numerar e colocar o número ali, tá bom? Letra K, um composto bem pequeno, simples, né? Nós temos aí, ó, carbonila primária. Então, carbonila primária é um aldeído. Como esse composto só tem um carbono, então é o met, né? Ligação só pode ser simples, porque só tem ele, é an, e o final, al. Metanal é o nome desse composto. Letra L, terminando nossa primeira questão, nós vamos ter aí a cadeia principal identificada contendo 4 carbonos, e nós temos uma carbonila também, só que secundária. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, é a but, ligações simples an. Aí o que acontece? Eu disse a vocês que butanona não precisa numerar, né? Porque sempre vai ser na segunda, é isso mesmo, tá vendo? Se eu numerar, vai estar aí, butan 2 ona. Então, butanona não precisa fazer a numeração, sempre vai ser no segundo carbono. Então essas foram as respostas da primeira questão.